Sobre as nuvens existe lindo céu, maravilhoso céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 5º dia dos nossos 30 dias de orações pelos falecidos. No dia de hoje nós vamos falar sobre a intercessão dos santos. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por... Apresente agora o nome dos falecidos. Que chamastes deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência. Que sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance, junto a vós, a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos 3 vezes juntos. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Queridos irmãos e irmãs, começamos agora, na verdade, depois da nossa oração, nós começamos a reflexão do 5º dia dos 30 dias de oração pelos falecidos. No dia de hoje nós queremos falar sobre a intercessão dos santos. Aqui nós temos 2 opções, ou os santos, aqueles que já faleceram, estão em Deus, eles podem ou não podem interceder por nós. Mais uma vez, como acontece de costume, o pensamento católico, a doutrina católica, ela é muito mais positiva. É uma doutrina muito mais bonita. É uma doutrina que, se for verdadeira, naturalmente nós acreditamos que ela é verdadeira, se for verdadeira, ela é muito melhor do que aquela que pensa ao contrário. Por exemplo, é muito melhor nós acreditarmos que aqueles que já faleceram, estão em Deus, podem interceder por nós, do que não podem interceder por nós. É muito melhor nós acreditarmos que a Eucaristia é o próprio corpo de Cristo do que apenas um símbolo. É muito melhor nós incluirmos até as crianças, até os bebês sendo batizados, do que dizemos que o batismo é só para os adultos, só para algumas pessoas depois de certa idade. A doutrina da igreja, ela é muito mais positiva. Quando nós estudamos história da igreja, quando nós estudamos o início do cristianismo, a igreja primitiva, nós vamos perceber que a igreja, ela nasceu católica. A igreja, ela nasceu católica. No início, se batizava crianças. Existem exemplos em Atos dos Apóstolos que diz que São Paulo,
quando ele caminhava, quando ele fazia as suas missões, aconteceu o batismo até de crianças, de toda a família. Tem uma passagem de Filipe, depois São Filipe, um apóstolo, que quando ele estava em uma das suas missões, ele encontrou um etíope, encontrou um africano, e aí ele começou a explicar a Sagrada Escritura, Isaías capítulo 53, aquela pessoa ficou tão encantada que ela pediu para ser batizada, e ele foi batizado logo ali no caminho. Seguramente no caminho, naquele local, não havia um rio. Então, o batismo, naquele momento, a maioria deles era realmente por imersão, a pessoa era mergulhada. Mas aqui não vale o tanto da água, mas vale o elemento e a matéria acontecer, que é a água. Então, queridos irmãos e irmãs, desde o começo da igreja, e é muito bonito, o padre tem muita vontade também de estudar a história da igreja com vocês. A igreja primitiva se acreditava na virgindade de Nossa Senhora, se acreditava no batismo também das crianças, se acreditava que o bispo de Roma ele tinha uma autoridade especial, se acreditava de forma especial na intercessão dos santos. Para compreendermos essa temática, que também está na Bíblia, no livro do Apocalipse, mostra que haviam pessoas que tinham lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, que estavam diante de Deus, louvando e agradecendo a Deus, e intercedendo por aqueles que ainda estavam aqui na terra, por aqueles que ainda estavam lutando. Então esse é o primeiro ponto. Aqui, claro, o que é melhor para nós, o que nós preferimos, não significa que é aquilo que é verdade. Mas eu fico muito triste, eu fico às vezes muito preocupado vendo pessoas defendendo e se empolgando tanto para dizer que a Eucaristia não é o corpo de Cristo, para dizer que os santos não podem interceder por nós, para dizer que a confissão não perdoa os pecados, para dizer que todo mundo deve casar. Eu, de repente, se eu sou livre e quero ser celibatário, eu estou errado, porque padre deve casar como todo mundo. Cadê a liberdade do ser humano? Então, querido irmão, querida irmã, primeiro, esse é o primeiro ponto. A doutrina da igreja, ela é positiva. A doutrina da igreja, ela é linda. Nós acreditamos, e quando vocês puderem, Catecismo da Igreja Católica, sempre em mãos, nós temos aqui o Catecismo. O meu está marcado aqui em vários lugares. Essa é a capa do Catecismo da versão portuguesa de Portugal. Lá no número 954 diz dos 3 estados da igreja. E aqui, isso daqui é fundamental para nós entendermos. Nós vamos voltar muitas vezes nesse tema. Os 3 estados da igreja. A igreja, ela é militante aqui na terra. A igreja, ela é padecente no purgatório. A igreja, ela é triunfante no céu. A igreja, ela está em 3 estados diferentes. E aqueles que estão na glória, aqueles que fazem parte dessa igreja triunfante, que estão em Deus, eles louvam a Deus. Eles contemplam a Deus e eles intercedem junto a Deus por aqueles que estão na terra. Eu acho que talvez seja aquela expressão, a expressão que o padre vai dizer agora, talvez seja um pouco difícil para alguns compreenderem, mas eu acho ela muito bonita e ela é compreensível, ela é muito bonita, até agora é a melhor que eu encontrei. É como se existisse vasos comunicantes, vasos espirituais, é como se houvesse conexão, como se houvessem aqui canais, vasos, canais espirituais entre esses 3 estados da igreja. Claro, isso daqui, canais, tubos, conexão, tudo isso que nós falamos são realidades visíveis, materiais. Aqui, quando nós falamos desses 3 estados, é algo espiritual. Mas entre esses 3 estados da igreja, o céu, o purgatório e a terra, existe comunicação, existe unidade. Por que existe unidade? Unidade não significa uniformidade. A palavra melhor talvez não seja unidade. Existe comunicação. Por que existe comunicação? Porque a igreja é uma. Ela é una nesses 3 estados diferentes. Por que quem intercede, por que quem já faleceu está com Deus pode interceder por nós? Porque nós acreditamos que a morte não teve a última palavra. Que depois da ressurreição de Cristo, aqueles que faleceram e já estão salvos, estão com Deus. Se na terra eles podiam interceder, no céu eles podem interceder muito mais, muito mais. A oração dos santos, seguramente ela alcança o coração de Deus. O padre encerra dizendo assim, eu possivelmente já dei esse exemplo outras vezes, eu fui convidado faz alguns anos para visitar um jogador de futebol que morava aqui próximo da cidade que eu moro,
em Macau, campeonato chinês. Antes ele era muito forte, tinha muitos jogadores do Brasil vindo jogar aqui. Então uma mãe muito católica pediu para eu visitar um jogador brasileiro que estava aqui. No Brasil não tão conhecido, um grande jogador, jogou até na seleção brasileira já, mas mais conhecido aqui na Ásia. E aí, quando eu encontrei, eu fui surpreendido que ele era rodeado de algumas pessoas, e um era o preparador físico, natural, o preparador físico que ele trouxe do Brasil. E a esposa do preparador físico, ela é protestante. Quando ela me viu, ela já começou a olhar com ar assim de indiferença, um nariz empinado, como se ela fosse superior. Parecia que ela era a dona, era o centro das atenções. Aí eu já perguntei, já pensei comigo, aqui de todos ela é a menos importante. O mais importante não é nem o preparador físico, o mais importante é o jogador. Então aqui nós não estávamos falando nem do jogador, nem do preparador físico, aqui estava falando da mulher do preparador físico. Era a pessoa que não tinha ligação nenhuma com aquilo. Não sei nem se era casada na igreja, mas era uma pessoa que devia ocupar o lugar dela ali, ficar quietinha. E ela já começou, vocês católicos são muito estranhos, né? Eu prefiro ir direto para Jesus. Eu falei, tudo bem, continue direto para Jesus, não tem problema, continua indo. Isso daqui é a sua opção. Sabe quando a pessoa quer briga? Então eu já quis apaziguar, tudo bem, a senhora vai direto para Jesus, não tem problema nenhum, não estou querendo te convencer de nada. E aí eu fiquei quieto, falei, segue a sua vida, eu sigo a minha. Mas porque vocês católicos, né, idolatram santos. Eu já falei, vai me encher com a pessoa errada, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí já continuou provocando, e aí ela falou assim, mas vocês pedem para os santos, né, eu prefiro pedir direto para Jesus. Eu falei assim, olha, eu reconheço que eu sou pecador, e eu reconheço que um dos atributos de Deus é a justiça. Deus sendo justo, ele faz aquilo que é correto. E entre ele atender uma pessoa que já lutou, que já se sacrificou, até derramou seu sangue aqui na terra, ou foi a sua própria mãe, e atender a mim, que ainda estou no combate, estou na luta, se Deus é justo, existe muito mais chance dele atender aqueles que já chegaram, que já cumpriram a sua missão e estão no céu, do que atender a mim. Então, para mim, isso daqui é sinal de humildade e de inteligência. Aí, acho que ela se sentiu que eu não estava chamando ela de menos inteligente, e o que ela quiser, aqui já é problema dela, Por que nós devemos estudar? E aí, quem sabe, outros vídeos, e procura outros vídeos para se aprofundar mais. Por que nós devemos estudar? O último domingo dizia, nós devemos amar a Deus. Amar a Deus é o próximo. Amar a Deus como? Com todo nosso coração, com todo o amor, espontaneamente, sem medo. Nós devemos amar a Deus com toda a nossa inteligência, usar os argumentos corretos e amar a Deus com nossa força. Ninguém briga por isso, mas se for colocado na briga, a gente paga para não sair. Defender a igreja, defender aquilo que a gente acredita. Irmão e irmã, nós acreditamos na intercessão dos santos. Por quê? Porque Deus disse para o bom ladrão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu prefiro acreditar naquilo que a igreja sempre acreditou do que acreditar nos modismos, acreditar nas novidades humanas, principalmente que foram trazidas por Martinho Lutero e os seus sucessores. Irmão e irmã, fique firme na barca de Pedro, porque ela não vai afundar. O próprio Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Prefiro ficar naquela que é original, prefiro ficar não naquela falando só da igreja, prefiro ficar nos ensinamentos da igreja que é original, vem de Cristo e tem 2000 anos, do que ficar naquelas que se separaram por razões humanas e se dividem de forma intermináveis. Muito melhor ficar na original. Quando você tiver a oportunidade de comprar um produto falsificado e do camelô de péssima qualidade e que já é uma reprodução da reprodução da reprodução, se você tiver a oportunidade de pegar o original, não tenha dúvida, o original ele sempre é mais seguro, melhor e de mais qualidade. A igreja original é aquela que vem de Jesus e tudo aquilo que ela ensina é seguro, não dá errado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens
existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus